7h55 da manhã e eu estou no centro da cidade de Varanasi. Várias pessoas vêm caminhando agora para o banho no rio, um ritual muito importante para o hindu. E a gente já percebe aqui no caminho o animal mais sagrado para o hinduísmo. E depois a gente vai explicar um pouco dessa história toda, mas agora é caminhar até o rio para ver o nascer do sol. São agora 5h04 e você vê muita gente aqui nesse lugar já tomando seu banho, e é o banho da purificação, do perdão dos pecados. A pessoa precisa vir pelo menos aqui uma vez na vida fazer isso. É como um muçulmano que obrigatoriamente tem que ir a Meca, todo hindu tem que chegar um dia até aqui, Varanasi. E você vê gente de todas as idades circulando por aqui. Esse é um momento bem interessante da minha viagem, porque eu embarco agora no rio Ganges, o rio mais sagrado para o hinduísmo. E um rio que a gente ouve sempre falar no Brasil, né? O que é muito importante a gente entender são esses espaços onde você tem as escadas e as pessoas se reúnem para tomar os seus banhos. Pobres, ricos, mulheres, homens, jovens e velhos, todos estão no mesmo espaço. Isso se chama Ghats. São 84 ghats que nós encontramos aqui. 82 para as pessoas se banharem e 2 para a cremação. O interessante é que tudo aqui está ligado a uma numerologia. Se você multiplicar 7. 7 porque é o número dos chakras que o ser humano tem no seu corpo. Vezes 12, que são os signos do zodíaco, você tem o número de 84. São 84 ghats que nós encontramos por toda a extensão do rio Ganges. Bem, dá para vocês entenderem agora por que eu acordei cedo? Olha só que maravilha essa vista do nascer do sol aqui no Ganges. A gente tem a água praticamente meio em tom avermelhado, alaranjado por causa do sol. Ele não está tão claro ainda por causa das monções, né? A gente tem nessa época do ano essas nuvens que são trazidas pelos ventos. Eu já falei um pouco sobre as monções no vídeo de Mumbai, então fica ligado aí, se você ainda não viu o vídeo, tá aqui o card para você entender o que são essas monções. É um passeio, gente, que a gente não tem palavras para descrever, por tanta história que a gente ouve por aqui, por tanta gente que a gente vê chegando nos ghats que tem por aqui, descendo para tomar os seus banhos, para se purificar dos seus pecados. A ideia de você vir aqui se banhar é exatamente essa, purificação dos seus pecados através dessa atitude que você tem ao chegar aqui ao rio Ganges. Dá para perceber, né, os ghats todos ligados, ó. A gente vai passando por eles, e esse aqui que eu vou cruzar agora é um específico dos indianos que moram no sul aqui do país. Eles vêm justamente nesse ghat, porque aqui a gente tem um dos maiores templos de Shiva aqui nesse lugar. Por essa razão, eles vêm aqui, dá para perceber o templo ali no topo, né, do ghat, no topo da montanha, e a gente vê várias pessoas já por aqui. Mais ali na frente, um dos ghats de cremação, um crematório. Tanto que a gente pode ver ali na frente um prédio com 2 chaminés. Ali é um crematório onde se crema a pessoa
nos fornos, não aqui na madeira, mas os indianos preferem no sistema mais tradicional. A gente não percebe a cremação acontecendo agora porque é muito de manhã e esse não é o maior crematório, apesar de que funciona 24 horas, mas as pessoas preferem mais no final do dia, porque é quando as pessoas têm mais tempo para ficar com os seus entes queridos, onde há um tempo maior para se despedir deles. É fácil a gente ver aqui do Rio as duas maiores divindades para as pessoas de Varanasi, Shiva de um lado e a deusa, a mãe Ganga do outro, a deusa do rio Ganges. Não tem melhor lugar para a gente conversar sobre hinduísmo do que navegando no Ganges. Eu tenho a ajuda do querido Arun aqui comigo, que sabe tudo, né, das coisas. Arun, é impossível a gente entender Varanasi e tudo que a gente está vendo aqui sem compreender pelo menos um pouco do hinduísmo, certo? Porque não faz sentido para nós ocidentais que chegamos aqui ver toda essa tradição sem entender por que as pessoas fazem isso. Então, como é importante a gente, antes de qualquer julgamento, compreender o que as pessoas estão fazendo aqui. Vamos falar então un poco sobre el hinduismo. ¿Sí? Primero, ¿por qué la gente se baña acá todo día? Todo día. Gente local, son gente religioso. Cada día vienen a bañar en el río Ganges para purificarse. Pero los hindúes del mundo, cada hindú del mundo tienen gana por lo menos una vez en la vida para bañar en el río Ganges. Quieren bañar en Varanasi porque Varanasi es la morada terrenal de Dios Shiva, más importante para los hindúes, porque Ganges, río celestial, Shiva, deidad suprema, que se hace Varanasi un destino inmortal. Ganges, más largo río, nació de Himalaya, desemboca en Golfo de Bengala. Ganges es sagrado. Pueden bañar cualquier lugar del río Ganges, pero quieren venir al río Ganges solamente en Varanasi por Shiva, porque es la morada terrenal de Shiva. Ahora, hay una cosa muy interesante que tú has hablado, que la gente que se viene acá se puede, cuando está viejo o enfermo, muy malo, sí, se viene acá para morir. Para morir. ¿Por qué? Porque quieren lograr al cielo, moksha. No quieren reencarnar, quieren alcanzar al cielo. Y toda Por gente eso, que se muere acá, sí, se va directo. Directa al cielo. ¿Y es una tradición o es una cosa que está escrita en los Vedas? Sí. ¿O es una tradición? No, es por hinduismo, por Vedas. Porque Benares es la morada terrenal de Dios Shiva. Por eso, y Shiva es el dios del destructor del mal. Pero Shiva es el supremo. Hay tres dioses principales, sí, Brahma, Vishnu, Shiva. Pero no son diferentes. Brahma, Vishnu son partes de Shiva. Entonces Shiva es el supremo y Benares es la morada terrenal de Dios Shiva. Por eso, los hindúes vienen aquí para morir. Se creen que si muere aquí, puede alcanzar al cielo directamente. No quieren ser insectos, animales, por eso. Agora, o que é interessante de você reencarnar como inseto animal é que tem a ver com o seu karma. Então, se você chegou a ser um ser humano, você só volta a ser um outro ser que não seja humano, ou um inseto, uma planta, enfim, qualquer outra coisa, se você tiver más atitudes na sua vida aqui enquanto ser humano. Você pode reencarnar até 7 vezes como ser humano, sim? Que é o número mais perfeito do hinduísmo. Agora, é interessante, porque se você tem 7 chances para atingir a sua vida eterna, se você não conseguir e for uma má pessoa, então você vai reencarnar num micróbio, numa bactéria. Existem 8,4 milhões de possibilidades. Sim. Cultura, né, gente? Interessantíssimo isso, a gente sempre aprender com as novas culturas e com as religiões.
Por que a vaca é tão importante, né? É uma deusa? Não, a vaca não é um deus. A vaca é um animal sagrado que guarda dentro do seu estômago 33 milhões de deuses, que são os deuses do hinduísmo. Ela se tornou um animal sagrado porque por muitos anos, muitos séculos, havia muita agricultura aqui na Índia. Então a vaca era esse símbolo maior de fertilidade, né, doava o leite, enfim. É um animal que as pessoas não podem tocar. Por isso que você não vai encontrar em lugar algum aqui da Índia um restaurante que venda carne de vaca. Sabe o que não pode faltar numa viagem para mim, principalmente para destinos como esse que eu estou fazendo? Um bom seguro viagem. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Por isso eu sempre pesquiso no Seguros Promo. É um buscador que me permite ver vários tipos de seguros, onde eu posso comparar as várias seguradoras que existem no mercado, especializadas em seguros de viagem. E ali eu sempre consigo a melhor oferta. Então, gente, fica de olho se você vai viajar, Seguros Promo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Bem, eu estou perto agora de uma zona que se chama o Templo Dourado, que é o templo mais sagrado que tem aqui para o hinduísmo na cidade de Varanasi. A gente vê muitos soldados por aqui, a segurança é muito grande, porque do lado do templo tem uma mesquita. E já tiveram vários problemas aqui com os talibãs, então você pode perceber, olha, o quanto de soldado vai chegando logo cedo para vir fazer toda a segurança por aqui. E eu tô caminhando aqui cheio de macaco. Olha só que interessante, gente. E pior que ele pode pegar essa minha câmera, eu tenho que tomar cuidado, senão eles podem roubar as câmeras. Olha só os macacos passando. Tem que tomar muito cuidado para não ser assaltado pelos macacos. Você pode perceber muita segurança por aqui. É uma região muito segura e a gente caminha à vontade, tranquilamente, nessa bagunça toda desse trânsito da cidade de Varanasi. Eu chego agora no Bharat Mata. Bharat é Índia, Mata é mãe, a mãe Índia. É um templo não religioso, mas dedicado a todo o território, a todo o país chamado Índia, que esse povo tanto ama. E é muito legal estar aqui porque a gente tem uma ideia de toda a geografia do que eu estou vivendo, né? Passando por esses dias aqui. Então, por exemplo, nessa parte aqui, que é o Oceano Índico, né? Aí eu tenho o Mar Arábico, ou Mar da Arábia. Ali eu tenho Mumbai, onde eu estava até poucos dias atrás. Lembra que eu falei das monções? Os ventos vêm, né, vão entrando pelo continente, olha só o continente todo, e quando chega nas montanhas do Himalaia, ele perde força. Olha o tamanho da cordilheira do Himalaia ali. Bem aqui do lado eu já tenho o Nepal. E embaixo, né, do Nepal tem o quê? O famoso Monte Everest, a montanha mais alta que a gente tem no mundo. Em cima da cordilheira ali está todo o Tibete, que faz parte da China. Eu tenho também o Paquistão, que fica logo ali, aquele território que foi doado para os muçulmanos para terem um país a partir de 1947. É muito legal, gente. Calcutá está por aqui, Mianmar está para cá, Tailândia mais para cá, Rússia mais para frente. Então a gente consegue ter uma ideia geral dessa parte aqui do mundo. Esse prédio foi construído em 1918, mas inaugurado em 1936 por Mahatma Gandhi. Se você está gostando do vídeo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Sarnath é uma das 4 principais cidades para o budismo. Foi exatamente aqui nesse lugar que nasce essa religião. Siddhartha Gautama nasceu no século VI a.C., numa cidade onde hoje é o Nepal, mas naquela época pertencia aqui à Índia. Nasceu numa família hindu e real, inclusive, seu pai era rei daquela região. A história de Buda é muito interessante. Onde está essa estupa hoje é onde ele fez o seu primeiro sermão para 5 dos seus discípulos. A partir daí aqui se montou um mosteiro, uma organização budista com 60 outros discípulos, e ele pediu para que todos saíssem daqui aos 4 cantos da terra e divulgassem essa nova religião. O budismo sim é uma religião.
que se diferencia do hinduísmo principalmente porque no budismo não existem castas. Buda acreditava que não devia haver castas. E você pode estar perguntando, o que é uma stupa, Rogério Anachev? O que é isso? Bem, stupa ou pagoda é o lugar mais sagrado para o budismo. É onde inclusive você pode encontrar relíquias de alguns monges muito importantes para o budismo e até do próprio Buda. Agora, por que, se ele se chamava Siddhartha Gautama, ele se tornou Buda? Buda se chama o Iluminado. O nome dele completo, na realidade, era Mahatma Buda. Mahatma, uma alma grande, Buda, um iluminado. Foi o título que ele ganhou após chegar ao Nirvana. Histórias que nós encontramos sobre o budismo, sobre a religião, muito interessante. Agora, o que eu achei legal do budismo é que ele se baseia em 4 grandes pilares. O primeiro deles é que a vida é cheia de sofrimento. O segundo, que o sofrimento é causado por causa dos seus desejos. Olha só que interessante. Terceiro pilar, o sofrimento pode ser evitado se você controlar os seus desejos. E o quarto ponto é que você tem 8 etapas para conseguir controlar esses desejos. A gente percebe caminhando por aqui que nós encontramos muitas ruínas, né? Das pagodas que existiam por aqui, foram basicamente destruídas na chegada dos muçulmanos. Agora, uma pergunta interessante, por que não existe muito budismo aqui, se ele nasceu também nessa região? Quando o budismo chegou, muitos hinduístas se converteram ao budismo, porque há de convir que era uma religião muito mais atraente, você não tem as castas, não vai existir preconceito. Mas com o tempo, por volta do século VII depois de Cristo, houve uma reforma dentro do hinduísmo e aceitaram Buda como a reencarnação de Vishnu. Então os hinduístas começaram a voltar à sua religião de origem, né, com o tempo. Só que, como eu já disse, isso aqui praticamente depois foi tudo destruído por causa dos muçulmanos e aí o budismo nessa região perdeu a sua força. Olha só que pena, eu tenho nesse lugar somente os restos de um templo onde Buda meditava. Esse templo tinha 61 metros de altura e agora praticamente nada, só ruínas. O interessante desse lugar é que depois que ele foi totalmente destruído pelos muçulmanos, ele ficou esquecido e acabou sendo coberto por terra, por areia, por muitos anos. Só no século XVIII, quando os britânicos chegaram aqui, é que as escavações começaram e aí descobriram esse sítio arqueológico fascinante. Gente, que vibração é isso aqui no final do dia. Parece que o mundo todo, dos 3,5 milhões de habitantes que vivem na cidade, parece que todos eles resolveram sair nas ruas no mesmo momento. E é incrível porque é o mesmo som de buzina que a gente vê por toda a Índia. Eu já estive em Delhi. Olha a loucura, gente. Tem que se dividir aqui entre gente, moto, tuk-tuk, rickshaw, vaca, bicicleta, tudo que você vai imaginar, a gente tem que estar meio que se desviando por aqui. Esse é o tipo de coisa que eu gosto numa viagem, tá no meio da muvuca, porque isso sim é você viver o que as pessoas passam aqui todo dia, né? Isso faz parte. E lógico que no meio de tanta gente nós vamos encontrar as vacas andando por aqui. E eu descobri uma coisa, eu pensei que a gente não podia tocar nelas, mas pode. A gente pode tocar sim, não tem problema, não pode maltratar. E ela, lógico, é o animal sagrado. Olha elas andando aqui com esse chifre perto aqui, ó. Tem que tomar cuidado, gente. Elas vão passando e elas circulam totalmente tranquilas por aqui. Totalmente. Agora, o único problema é que elas evacuam no chão, fazem xixi no chão e ninguém limpa, ninguém mexe. Então o cheiro aqui, gente, é terrível, é terrível. Muito interessante. Essa é uma das ruas principais aqui de Varanasi. E eu tô voltando agora pro Ganges, onde eu vou ver oficialmente agora a cremação